Fala pessoal, estamos começando mais um Centralcast, mas antes de começar, eu gostaria de pedir para você curtir, comentar, compartilhar, já manda para seus amigos e bem-vindo a Centralcast. Fala pessoal, eu estou aqui com um entrevistado, é a segunda vez que ele vem. Gente, eu tava vendo a primeira entrevista, tem muito pouca coisa, ele tem muito mais para nos edificar. E com vocês, gente, nosso presbítero amado Maurício Júnior. Olá pessoal, bom dia, graça e paz. Confesso aos irmãos que estou um pouco nervoso, estou um pouco tenso, né? Pois da primeira vez foi algo assim, aonde nós estávamos num tempo experimental, e eu tenho visto aqui que a cada entrevista a Centralcast ela tem evoluído, ela tem avançado, e isso é muito bom para o contexto novo que nós estamos vivendo aqui na igreja. Tem sido um tempo muito especial e por isso eu estou muito lisonjeado por mais essa oportunidade, Eliel. Porque eu tenho visto que nós temos aberto muitas portas por intermédio desse podcast e temos acrescentado muito na vida das pessoas. Eu acredito que, de alguma forma, de alguma maneira, eu também possa estar contribuindo nesse dia com a vida de vocês e espero, desde já, que vocês gostem. Gente, e outra, eu falei no outro podcast, eu não sei se você já viu, mas vai lá ver o outro podcast também, antes de assistir esse, que vai ser meio que uma continuação. Eu tava vendo que a gente fez muito pouco pergunta, foi muito enxuto, foi muito rápido. E assim, eu queria que a gente abrangesse mais temas, falasse mais sobre a sua vida, porque hoje, na posição que você tá, é um exemplo para muitas pessoas. E é interessante que eu tava vendo no outro podcast, você falou que nunca passou pela sua cabeça ser presbítero, tá na igreja, assim, envolvido. Nunca. E, Ofino, e assim, nesse período, qual tá sendo o maior desafio que você tem enfrentado, assim? Olha, nesse modelo novo, né, que nós estamos inseridos, o meu maior desafio hoje é poder contribuir o máximo com a minha liderança, né? A gente entende que a gente assumiu um posto de responsabilidade, não que os outros não tenham, mas você está ali lado a lado com a liderança da igreja, diretamente com o nosso pastor Wilson. Isso para mim tem sido o maior desafio, porque eu não sou apenas um presbítero, eu tenho que ser um auxiliar num todo, sabe? Para muitos que não sabem, eu também sou tesoureiro aqui da igreja e já faz algum tempo que eu peguei essa responsabilidade, desde o meado do ano passado, e para mim foi um desafio muito grande. E nós temos tentado unir a experiência que nós tínhamos anterior a esse tempo, né, com a junção do auxílio espiritual, né, que isso também é muito importante, eu acho que é imprescindível, tentar de uma maneira estar somando dentro desse contexto novo que nós estamos vivendo. Haja vista, Eliel, que é muitas demandas. Eu não imaginava que nós teríamos ou enfrentaríamos o que nós enfrentamos e passamos hoje, mas tem sido muito gratificante a gente ver o avanço, o progresso da igreja, e isso também nos impulsiona a crescer e avançar a cada dia mais também. Fino, eu só fico pensando, e exige muita fé fazer o que você faz, porque, gente, às vezes a conta não bate, as coisas não fecham, tipo assim, o que faz? O que você faz, tipo assim, quando a conta não tá batendo, sei lá? Olha, Eliel, a gente sempre prega e diz, e isso é uma verdade, tá, gente? A obra é de Deus, a casa é de Deus. As finanças da igreja ela é tratada com muita responsabilidade. Nós fazemos as coisas aqui de uma maneira muito meticulosa, mas a gente sempre conta também com a contribuição e com a ajuda de Deus. A gente sempre, como homens de Deus, a gente faz de uma maneira prudente, mas contando com o auxílio e com a ajuda de Deus. Igreja, ela depende muito da voluntariedade, da generosidade dos irmãos em contextualizar nas suas vidas a Bíblia Sagrada. E fazer tudo isso com amor, com gratidão, com obediência, segundo os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Mas nem sempre é assim, Eliel, nem sempre é desta forma, desta maneira. E no meio da caminhada, alguma coisa sai do controle, sai do inesperado. É nesse tempo que nós temos que nos submeter à vontade de Deus,
nos humilharmos verdadeiramente e apresentarmos as nossas necessidades. Eu tenho vivido nesse tempo aqui coisas extraordinárias e sobrenatural, aonde muitas das vezes a conta não fecha, Eliel, mas as contas são todas elas pagas, as necessidades são todas elas supridas. A dignidade que nós oramos e almejamos da parte de Deus, ela tem chegado nas nossas vidas de maneira, assim, sobrenatural. Amém. E o Fino, gente, Fino é apelido, tá? Aqui, pessoal, mas enfim. Muito carinhoso, por sinal, também. Enfim, eu tava... Quando meu pai começou com esse negócio de cão pastor, calma aí, gente, eu vou citar isso aqui rapidinho. Aí eu falei, legal e tal. Aí no culto de ensino, ele falou, nossa, o Maurício Fino é o nosso cão pastor aqui. Eu gostaria de saber como você entendeu isso tudo, gente. Ele vai explicar também, né? Olha, Eliel, para mim foi uma surpresa quando o pastor trouxe essa referência do cão pastor, que é onde eu fiquei muito lisonjeado, me senti muito honrado por isso. Porque por mais que o teu ministério sobressaia diante dos homens, a gente sempre vai se achar pequeno diante de Deus. E a incapacidade é algo que ela jamais vai deixar de existir no ministério sólido. Você nunca acha que você é capaz de exercer aquilo que foi proposto para você exercer. O grande fator é que nós, quando nos colocamos na dispensação do Espírito Santo de Deus, as coisas acontecem de maneira sobrenatural. Eu sempre digo que Deus, ele não procura pessoas eloquentes, pessoas com grande sabedoria. Deus, ele está procurando pessoas que estão à sua disposição. E ele avalia a nossa capacidade de renunciar em prol do reino dele, sabe? Quando o pastor fez essa referência do cão pastor, é porque a gente está aqui e a gente entende que a gente está para auxiliar, a gente está para agregar, a gente está para somar. E existem algumas coisas, Eliel, que vão se desenvolvendo durante o decorrer do dia, que são extra ao nosso ofício aqui na igreja, que nós entendemos que, se nós deixarmos passar, possivelmente pode trazer algum tipo de prejuízo para o reino de Deus. Mas nunca no intuito de depreciar a pessoa. É de fazer com que ela entenda e seja realinhada ao verdadeiro propósito, sabe? É de nós estarmos juntos aqui, unidos como igreja. Então, quando eu recebi essa palavra, isso veio para mim como um peso muito grande, sabe? Mas um peso de honra, um peso de glória, aonde de alguma forma eu posso estar contribuindo para que ninguém venha se perder. Sabe, eu entendi que o cão pastor é aquele que ajunta, é aquele que agrega, é aquele que não permite que os lobos ele venham se misturar no rebanho para trazer prejuízo àquela manada ali. E eu me senti muito lisonjeado com essa comparação. É muito legal. E outra, gente, eu tava em casa quando meu pai estava assistindo uma pregação sobre Jezabel, sobre não tolerar o espírito de Jezabel, e eu fiquei com aquilo muito inculcado, porque muitas vezes a gente lida assim com muitas pessoas se levantando contra o nosso ministério, contra a nossa autoridade em Cristo Jesus. E eu fiquei pensando, caramba, como é que a gente reage? Como é que você reage, Fino, quando alguém se levanta assim? Gente, é claro que tem muitas coisas que não são diretas, tipo assim, é claro que não vai chegar a você e tal, mas vai tirar a sua credibilidade. Aí o pastor que estava dando essa aula falou uma coisa muito interessante, que aí a pessoa que tem o espírito de Jezabel, ela chega nas mulheres no grupo de oração, vamos orar pro fulano. Aí todo mundo, mas por que não? Vamos orar pro fulano. Aí já gera aquela dúvida, será que fulano tá em pecado? Será que fulano... Tirando a credibilidade, como é que você age com isso tudo, filho? Eliel, eu procuro agir com bastante temor, sabe? Porque a igreja, ela é do Senhor Jesus e quem nos justifica é o Senhor Jesus. É muito difícil, Eliel, quando você não é compreendido pelos homens, mas você está fazendo a vontade de Deus, sabe? É você enfrentar barreiras e transpor sobre elas, em meio a muitos levantes, em muitas dificuldades,
sem você ainda perder a sua ternura, sem você perder a sua essência. Deixar que o velho homem aflore e você resolva esse contexto espiritual com naturalidade, sabe? Como um homem natural. Eu sempre trago essa referência de Paulo aqui na igreja, onde o apóstolo vai dizer que o homem natural ele não consegue discernir as coisas do espírito. Eu procuro olhar para essas situações, para esses espíritos malignos, que são principados estabelecidos não só na vida de pessoas, mas dentro de uma parte da igreja. Eu procuro olhar para essa pessoa com um olhar de misericórdia e peço a Deus para que esse principado maligno, para que essa visão distorcida, ela caia por terra, sabe? Ela seja destronada, ela seja aniquilada. Uma das coisas que nós vemos, não só nesta igreja, mas num contexto total de igreja, é a questão do ciúme, Eliel. Isso ele é devastador no meio do povo de Deus, porque o destaque ele está totalmente arrolado à nossa predisposição de se aproximar de Deus. É Deus quem nos levanta, é Deus quem nos dá posição de destaque. Porém, a Bíblia vai dizer também que quanto mais é dado, mais também se é cobrado. Porém, as pessoas só olham para o ônus do ministério. O bônus do ministério, aliás. As pessoas só olham para o bônus do ministério. Mas existe muitos ônus dentro de um ministério. Para o teu ministério ele se sobressair diante dos homens, é porque no secreto, no lugar escondido, você está pagando um preço que ninguém possivelmente teria disposição de pagar. Você está chorando, você está gemendo, você está orando, você está gritando, sabe? E hoje, Eliel, não é muito... Não há muita posição de destaque quem faz isso, sabe? É muito difícil você lidar com levante dentro da igreja, mas nós temos que buscar perseverar para que a gente não jogue aquela pessoa que se levantou fora, mas para que aquele principado ele venha se destruir da vida dela e ela volte a viver em comunidade de maneira que Deus espera que ela viva. Isso é muito interessante, porque eu vi aquela pregação e quando eu cheguei aqui na terça-noite, meu pai estava falando um pouco sobre isso, que ele estava falando que aquela passagem que Jesus falou um entre vocês é o diabo. E tipo assim, gente, se Jesus, que era Jesus, tinha um entre ali os 12, que era o próprio diabo, por que na nossa vida, na nossa caminhada cristã, não vai ter um que é o próprio diabo? E eu fiquei pensando nisso, porque a gente tem que estar com os olhos muito atentos, porque aí eu fiquei ouvindo a palestra lá que meu pai estava vendo, eu fiquei pensando, gente, esse espírito de Jezabel, essa potestade, ela entra de fininho em nossas vidas, tirando credibilidade, tirando ânimo. E ele vai falar, ele estava falando lá, o pastor, eu gostei muito daquela palestra, só não sei o nome do pastor. Ele vai falar que essas coisas não acontecem de um dia para o outro, porque o espírito de Jezabel quer controlar ali todo um corpo eclesiástico. E eu fiquei pensando, caramba, Jesus, no Ministério do Louvor, como é que eu tenho que agir, como é que eu tenho que fazer? E ele estava falando lá que a tolerância que ele tem é zero. Ele já vai lá dar um corte, já fala, minha filha está arrependida. E o meu pai até usou um exemplo, né, de um pastor que falou, teve uma palestra lá na igreja dele e ele foi esse cara que estava pregando. Aí o irmão falou, não, deixa que eu levo ele no aeroporto e tal, vou levar, vou pagar o lanche, tudo mais. O cara era empresário. Aí o pastor era amigo dele e tal, ele entrou no carro, o cara começou a falar mal do pastor, assim, jogando aquelas setas, assim, ele falou, eu te repreendo agora, espírito de Jezabel, me deixa sair desse carro que eu não fico nesse ambiente, e ele tava falando isso, e eu fiquei pensando, muitas vezes a gente é muito paciente com essas coisas, a gente, assim, tolera muita coisa, e eu tô vendo que, tipo assim, o meu pai meu pastor, né, o Wilson Félix, tá mais nesse caminho de toleramentos e tal. E como é que você vê essa questão de tolerância? Eliel, é com muita dor no coração, né? Se nós trouxermos essa referência onde nós estamos, né, citando aqui, o pastor da ovelha propriamente dita, quando tem uma ovelha que ela é um pouco rebelde, né, no meio do rebanho, o que ele faz? Ele quebra a patinha dela.
Eu acredito que ele quebra a pata dela com muita dor no coração, porque sabe que ela vai sentir dor também. Mas não uma dor na alma que ele está sentindo, uma dor física. Aí ele pega, junta ali os ossos, conserta, trata e anda com ela nos dias posteriores nos ombros, Eliel. Ele não tira ela do rebanho, ele a mantém no rebanho, mas ele a conduz nos ombros. É a mesma coisa, sabe? E muitas das vezes essa tolerância que gera prejuízos, ela vem por quê? Porque não estamos predispostos a carregar nos ombros, sabe? Se nós quebrarmos o mal, mas colocarmos ali azeite e vinho nas feridas, possivelmente aquela pessoa possa ser recuperada. Mas o nível de tolerância deveria ser 0. Mas a misericórdia que nós achamos que temos, ela nos leva a um papel aonde nós não deveríamos estar, que é de amar a pessoa mais do que Deus. Deus, quando levanta homens e mulheres para liderar pessoas, ele espera que a liderança da terra seja o modelo da liderança do céu. Então, eu costumo dizer na minha casa assim, quando estamos em situações difíceis, perguntar o que Jesus faria nessa situação? Como Jesus agiria? Essa questão de que à mesa, Jesus disse, um dentre vós é o diabo. Jesus não estava errado. A intenção não era ofender ninguém, mas possivelmente também era retratar o coração de alguém que poderia estar sendo influenciado por Judas. Então, se um é o diabo, aquele que possivelmente poderia estar sendo influenciado, porque Eliel, é inevitável. Aquele que é o diabo, ele nunca vai querer ser o diabo sozinho. Uma coisa que eu aprendi com você, e eu aprendo muitas coisas com você, conforme você ministra, conforme você libera palavras, que pessoas não fazem o que fazem num ambiente onde elas estão sozinhas. Elas fazem o que fazem num ambiente onde elas estão em grupo. Porque não há capacidade no caráter de fazer aquilo que foi feito em grupo sozinho. Eu entendo que o diabo dentro da igreja, ele jamais vai querer ter um espaço de atuação onde ele está sozinho. Porque a posição de destaque vai ser tão grande que rapidamente ele vai ser identificado e aniquilado. O grande problema é as disseminações. Ele dissemina um pouco aqui, ele dissemina um pouco ali, ele dissemina um pouco aqui. E as pessoas começam a olhar esse contexto de igreja de maneira distorcida. Porque o diabo ele não pode nos tocar, mas ele pode minar as nossas forças, trazendo contenda, trazendo porfia, separação, dissensão no meio da igreja. E isso faz que, por um tempo, nós percamos o foco, tiramos a nossa visão do alvo para cuidar de problemas pequenos. E isso é um fator que desgasta muito dentro desse contexto igreja. Ainda que nós entendamos que a tolerância deveria ser 0, ainda não chegamos a esse nível e nós reconhecemos isso, porque a gente sempre olha para aquela pessoa com um olhar de misericórdia, uma misericórdia até a mais do que ela mereça. Agora fica a pergunta para as nossas vidas. Nós estamos ajudando ou atrapalhando Deus? Nossa, é muito complicado, gente. Olha, eu estava ontem no culto, né? Me veio um insight muito forte na hora da pregação. Ele estava ministrando e eu fiquei pensando nisso, porque, assim, tem a ver. Às vezes a gente pede muito para Deus, como eu sempre oro, eu quero amar mais, me ensina a amar mais, e tipo assim, cara, a gente já parou para pensar o que significa amar? E eu tava pensando nisso. Às vezes, a gente fala que ama e tal, passa na rua, vê a pessoa, tipo assim, o filho de fulano, fazendo alguma besteira, anda como se não tivesse visto, e tipo assim, tá, e você não falou que querer amar mais? Isso, do nada, assim, no meio do culto me confrontou. E eu fico pensando, aí o Espírito Santo já veio com uma outra reflexão. A questão toda é colocar em prática essa questão do amor. E a outra coisa também
que eu sempre orei muito, pedindo sabedoria, pedindo conhecimento inteligente, eu sempre faço essas orações, gente. E ele me fez lembrar disso, mas sabedoria pra quê? Sabedoria pra quê se eu não vou colocar em prática? E eu fiquei pensando nisso, essa questão da misericórdia. Às vezes a gente pede muito misericórdia, misericórdia. E misericórdia pra quê se você não vai ser misericordioso? E, Fino, e como é que você vê, assim, a questão de aprender a amar, estar... Porque, gente, a gente sai de um núcleo familiar muitas vezes destruído. Muitas vezes onde aquela construção ali amorosa não é amor cristão, Coríntios 13, não é. E como é que tu vê, assim, essa tensão de você começar a entrar nos padrões de amor de Cristo? Eliel, isso é bastante interessante. Eu estou vivendo um momento, propriamente dito, onde eu estou sendo muito confrontado a esse respeito. Por muitos anos, Eliel, eu resisti, né, reconhecer. Eu tenho a plena certeza, e vou aproveitar esse espaço aqui para eu deixar registrado, porque para que quando acontecer, sabe, quando for o tempo de Deus, alguém vai poder vir aqui ou dizer, eu ouvi isso lá. Eu vou ser um pastor, Eliel. Eu vou ser um pastor de igreja. Deus vai colocar um povo nas minhas mãos, assim como Ele colocou nas mãos do seu pai, do seu avô. E eu tenho orgulho em dizer que eu sou discípulo do seu pai. Tudo que eu sei a respeito de igreja, eu aprendi aqui, nesse ambiente aqui. São quase 17 anos, lado a lado do seu pai, aprendendo, errando, praticando, vendo, realizando, ministrando a palavra de Deus. E eu estou inserido, Eliel, dentro de um tempo que está mexendo muito comigo. E esses dias, eu até conversando, numa conversa com seu pai, eu confidenciei a ele, eu falei, pastor, Deus ele tem me levado para um ambiente de oração onde ele palestra muito forte comigo, dizendo que eu preciso amar a igreja, amar a noiva de Cristo, sabe? E quando você falou acerca do amor, se nós verdadeiramente sabemos o que é amar, e para que certos atributos que nós adquirimos dentro desse contexto, amor, para que Deus vai entregar nas nossas mãos se nós não sabemos usar? É a mesma coisa dar uma arma na mão de uma criança, sabe? Então, Eliel, eu estou sendo muito mexido, porque as duas últimas oportunidades que eu tive de ministrar aqui na igreja, na quinta-feira retrasada, foi por uma escala, mas na passada, que foi ontem, foi porque eu estava substituindo a nossa irmã aqui na igreja. E por duas vezes, Eliel, eu trouxe uma palavra um tanto quanto dura, podemos dizer assim, já aproveitando, fazendo um merchan da mensagem, você pode ir lá no nosso canal do YouTube e você pode também estar acompanhando as mensagens por lá também. Foram duas mensagens duras, Eliel. Eliel, e eu posso falar para você, eu mostro o iPad, eu mostro o esboço da mensagem, o que eu escrevi, o que eu projetei no coração para eu ministrar. E você vai ler, você vai falar que está totalmente fora do contexto do que eu preparei. Ontem eu vivi algo assim muito... É até difícil falar, porque isso aqui é coisa para quem crê, para quem acredita e para quem já viveu. As letras, elas se embaralhavam. Elas entravam umas por dentro das outras, me impedindo de ler. Por 3 vezes, se você for lá no nosso canal, você rever a mensagem, eu me enrolei na mensagem, porque eu forçava a leitura e não via. Até que eu entendi pelo Espírito de que eu teria que deixar fluir da maneira que Deus queria. E Deus está limpando a igreja, Ele está limpando a igreja nessa questão espiritual. Deus está trazendo um batismo de arrependimento sobre a igreja, Eliel. E eu creio muito que nesta cidade, esta igreja,
é o berço do avivamento neste lugar. Mas antes de Deus avivar este lugar, Ele vai trazer arrependimento. Ele vai trazer arrependimento. Perdões precisam ser liberados. Pessoas precisam ir lá no porão da vida e colocar para fora, expor, sabe? Vai doer, mas vai curar. E aquela cura vai trazer avivamento. Porque o avivamento, Eliel, ele é para quem está vivo, não é para quem está morto. Quem está morto, ele precisa ser ressuscitado. E o que Deus vai fazer nesse tempo é movimentar o ambiente para que as pessoas ressuscitem, para que as pessoas joguem fora tudo aquilo de podre que está na vida delas, impedindo elas de serem vivas. A partir desse momento, nós vamos ser uma igreja, Eliel, que vai ficar marcada na história não só desta cidade de Conceição de Jacareí, mas de todo o município de Mangaratiba. Eu tenho a plena certeza no meu coração que a Igreja Apostólica Cristã, ela vai ser um marco na cidade de Mangaratiba. Amém. Desculpe, vou retornar, vai fazer o corte? Eu corto. A Igreja Apostólica Central, ela vai ser um marco na cidade de Mangaratiba. Amém. Ela vai ser um marco na cidade. Eu deixo aqui registrado, porque um dia você vai lembrar do que eu estou falando. Porque nós estamos vivendo aqui, se a gente fizer uma somatória, Eliel, do que nós estamos vivendo e o que nós já passamos, nós vamos entender que há um plano espiritual muito grande para este lugar aqui, sabe? E eu tenho a plena certeza que, pelo poder que há na palavra, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo transformadas, pessoas estão sendo alcançadas pela graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Pessoas estão alinhando o seu coração com a paternidade de Deus. Estão jogando fora tudo aquilo que um dia as impediram de avançar. Estão se sentindo livres, estão crescendo, estão almejando o ministério, estão almejando querer fazer, realizar. Estão almejando coisas grandes na presença de Deus. Enfim, pessoas estão sendo desconstruídas e renascendo de novo para este tempo novo. E é verdade, gente. Eu creio também. E, enfim, uma coisa que é interessante, que a pastora Fernanda estava falando aqui, sobre essa questão que tu falou, as pessoas têm desejo de ter algum cargo ministerial. E ela estava falando que uma das grandes dificuldades assim, do nosso tempo é a gente projetar sobre os nossos filhos um ministério. Porque muitas vezes a gente chega assim na criança, 10 anos, isso aqui vai ser médico, isso aqui vai ser engenheiro, isso aqui vai ser, sei lá. Só que a gente nunca projeta, esse aqui vai ser diácono, isso aqui vai ser presbítero, isso aqui vai ser pastor, isso aqui vai ser, sei lá, levita. E a gente nunca projeta. E uma das coisas que eu tô vendo agora é porque por essa ausência de projeção, o Espírito Santo tá vindo com força e ele mesmo, você vai ser isso, vai ser isso. O Júnior tava falando que na conferência teve uma hora que ele perguntou: gente, quem daqui vocês acham que vai ser pastor? Aí todo mundo, fulano de tal. Aí o fulano de tal lá, E assim, aí ele falou, né, explicou tudo mais, mas eles estão tendo essa necessidade de se projetarem na vida ministerial. E é claro que é um monte de coisa que acontece para isso acontecer. Mas como é que você vê essa questão? Falta os pais projetarem assim, os filhos nesse campo ministerial? Eliel, essa pergunta aí é bastante interessante. Eu vou falar por mim lá na minha casa, né? Desde sempre, todas as vezes que eu me levantei em oração pela vida do meu filho, eu sempre pedi a Deus que antes de que ele fosse alguma coisa na sua vida pessoal e profissional, que ele fosse um homem de Deus, sabe? Hoje eu tenho a dádiva de assistir o meu filho todo domingo aqui na igreja, para a glória de Deus, nasceu aqui, foi batizado aqui, serve a Deus aqui, não sabe ser outra coisa a não ser crente, né? Eu vejo ele se despontando, ele é tecladista aqui, é músico da casa, aonde não tem raiz musical nenhuma, sabe? Na minha vida, na vida da mãe dele, na nossa família, nem por par de pai, par de mãe, enfim, ele se destacou. Eu acredito muito, Eliel, que esse destaque para essa veia musical vem por intermédio da oração,
sabe? Vem pelo intermédio da intercessão, de eu consagrar e dedicar a vida dele a Deus. Muitas das vezes os pais de hoje em dia, infelizmente, Eliel, e eu aproveito aqui o espaço para fazer um alerta aos pais, sabe, pais, amem os seus filhos, porque amar não é dar, Eliel, não é uma substituição de coisas. Amar é dar aquilo que o teu filho não vê, mas é expressar aquilo que você sente, sabe? É você abraçar o seu filho, é você beijar o seu filho, é você tirar um tempo para dar carinho, para acariciar o seu filho, para ministrar bênçãos sobre a vida dele, sabe? Para mostrar a ele o caminho que verdadeiramente se deve andar. Hoje nós estamos vendo, Eliel, a substituição do mundo espiritual por coisas desejáveis da terra. Por exemplo, eu cito hoje o smartphone, né? Qual é o desejo do todo adolescente, de todo jovem? É ter um iPhone. E você vê jovens de 13, 14, 15 anos com um iPhone, com uma tecnologia na mão, assim, super avançada, aonde ele não tem estrutura para ter o que tem, sabe? Mas eu tenho observado, Eliel, que isso não é realização do sonho do filho, é o pai se realizando na vida do filho. É porque ele não teve, ele quer se orgulhar de estar dando para o filho dele, mas você está matando o seu filho. Você está matando o seu filho, mas eu não falo matando fisicamente, você está matando o seu filho espiritualmente, porque é você que está dando acesso a ele, às coisas impuras do mundo, às coisas vis desse mundo, às coisas que não têm importância. E os jovens vão crescendo materialistas. Ninguém almeja, Eliel, exercer um cargo eclesiástico. Os que ainda almejam alguma coisa, eles almejam ser engenheiros, advogados, empresários, empreendedores, enfim, diversos tipos de profissão. Mas, no último contexto do que quer ser, possivelmente possa entrar ali um diácono, uma diaconisa, ou ser um ministro de louvor. Jamais você vê um jovem querendo ser um pastor. E o que me assusta mais é que eles não olham para o ofício pastoral com desejo e vontade de ser, sabe? Mas isso não vem daqui, não é daqui, o problema não está aqui dentro, o problema está em casa, que é onde a influência maior é que eles têm que ser, crescer e aparecer, gerar visibilidade, sabe? Eu acho que isso tem distorcido muito os ensinos que nós temos aplicado aqui, e olha que são ensinos de excelência, sabe? Com aquilo que eles têm encontrado dentro de casa. Então gera um conflito. E os pais não estão sabendo orientar. E com isso nós estamos vendo essa distorção de pensamentos, aonde a primeira opção que eles têm na vida dele é o pecado, não a santidade. Nossa, essa questão é muito interessante, porque realmente parece que olha o cargo eclesiástico como uma coisa, Deus me livre, ai meu Deus. E é interessante que quando o bicho pega pra capar, a primeira coisa que faz depois, quando vira adulto, é ligar pastor. Então a gente não sabe muito bem assim, o que realmente passa na cabeça. Mas eu imagino que justamente isso que você falou, um conflito que é criado entre os pais dentro de casa, respeitam muito o pastor, mas ao mesmo tempo não gostam do pastor. Aquela dualidade, aí a criança nasce debaixo desse ambiente. Tipo assim, nossa, o culto foi uma benção. Ah, mas pastor é ladrão. Nossa, a igreja tá crescendo. Ah, mas o pastor, sei lá, é mau caráter. Demais. E tipo assim, aí a criança vai, calma aí, eu gosto ou não gosto? Gosto ou não gosto? Ele fica toda hora assim, e depois chega na fase adulta, também fica confuso, vai reproduzir os mesmos comportamentos. E esses dias, uma mãe me parou na esquina para falar, Eliel, muito obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo lá com os adolescentes. Poxa, a minha filha é uma outra pessoa, ela estava entrando num quadro depressivo severo e parece que a chave virou, o jogo mudou. Aí eu fiquei até meio assim, não, tem que agradecer a Priscila e tal, porque o trabalho é mais dos adolescentes. Ela falou, mas eu quero agradecer vocês e tal. E tipo assim, é uma coisa tão séria isso que a gente está envolvendo,
que se a gente não se posicionar, eu tava falando isso com o Marquinhos no podcast, que esse tempo é um tempo de apontamento pra gente tomar as rédeas da situação, porque eles estão chegando e procurando alguém, pra onde que eu olho, pra onde que eu fixo o meu olhar. E é claro, gente, que o nosso olhar tem que estar fixado em Jesus, mas a pessoa que tá chegando agora não sabe disso. A pessoa vai olhar pra alguém e vai ficar falando, pô, vou copiar fulano. E tipo, é um momento de despertamento pra nossa vida. Eu tava falando isso com o Marquinhos. Que se a gente não se posicionar, eles vão continuar a vida toda achando, pastor é ladrão. Deus me livre de ter algum cargo. Olha o diácono, só vive abatido. Olha fulano de tal, só vive chorando. E tipo assim, a gente se posicionar e falar, cara, é a melhor escolha que a gente pode fazer na vida. E como é que você vê isso também, Fino? Olha, Liel, eu vou até trazer um exemplo, né? Na última semana, saiu umas fotos e até no Twitter, né? A minha filha lá de São Paulo, a Monique, ela mandou para a mãe dela, saiu no Twitter e até viralizou no Twitter uma foto minha e da Cléo. Eu estava me preparando para ministrar a palavra de Deus, e a Cléo estava com as mãos estendidas sobre mim, orando, intercedendo pela minha vida. E a hashtag era que a meta é essa, sabe? Mas hoje eles olham algo que foi regado com muita lágrima, sabe, Eliel? E o que me assusta é que eles almejam o que eles estão vendo na foto, mas eles não conhecem os fundamentos que nos levaram até aquilo ali. O processo. Sabe? E dentro dessa geração fragilizada que eles vão se demonstrando ser, Eliel, certeza do que eu estou te falando. Eles não suportariam os primeiros 6 meses do casamento que eu, em Deus, precisei suportar para chegar hoje aonde nós estamos ali, aonde eles estão almejando. A cada mensagem que a gente prega, por exemplo, ontem, uma meia dúzia de pessoas mandou mensagem, poxa, que palavra, mas internamente eles não sabem como nós se sentimos para ministrar aquela palavra. É você vencer não só o homem, que é você que está ministrando, você querer se opor àquilo que está proposto por Deus, mas você também romper diante de uma igreja que não quer ouvir aquelas palavras, sabe? É você chegar em casa e chorar, sabe? É você descer e pedir, Deus, tem misericórdia da minha vida, sabe? E algo que me assusta muito é as pessoas se empolgarem com o que elas veem, mas não buscar de você os fundamentos do que elas estão vendo. Sabe, Eliel? Ela encostar em você e fala, cara, o que te levou até aqui? O que você precisou passar para você chegar até aqui? O que você suportou? Sabe? Porque ele certamente não vai precisar errar do jeito que eu errei. Ele não vai precisar passar pelos caminhos que eu passei. Certa feita eu escutei uma frase que me deixou assim muito impactado, que o homem inteligente, quando ele cai num buraco, certamente ele consegue sair do buraco por meio da sua inteligência. Mas o sábio, ele não precisa cair no buraco, porque ele aprendeu não aprendeu errando, sabe? Ele aprendeu com o erro alheio. Então, se essa juventude, se essa geração, ela encostasse em nós para buscar extrair de nós, que hoje estamos diante dos olhos dele, tendo uma posição de destaque, de visibilidade, se eles buscassem de nós, Eliel, o que nos levou até ali, certamente, muita coisa eles vão evitar na sua vida, sabe? E no seu ministério. Isso é que me assusta, essa falta de interesse em saber os fundamentos, em conhecer os fundamentos, mas vislumbrar os resultados. E isso é muito real, porque essa capacidade também de a gente se projetar, muitas vezes ela é um pouco tendenciosa a ser uma coisa irreal.
o nosso cérebro gosta, gente, dessas coisas assim, mais irreais, mais fantásticas. É claro que também ser muito realista é muito chato também. Mas a gente gosta disso. E uma das coisas que eu fico pensando que pra estar acima da média, não precisa, gente, fazer muitas coisas. Não precisa. Você quer ser um pouco mais sábio que os seus amigos aí à sua volta? Cola com gente mais velha. Cola com gente mais madura. E olha, filho, eu demorei pra entender isso. Porque eu sempre gostei de andar mais com pessoas adultas, pessoas mais velhas mesmo. E chegou um momento que eu percebi também que a idade em si não é maturidade. Que o que traz maturidade é o quanto de você foi transformado nas situações. Eu lembro que antigamente chegava qualquer pessoa acima de 30 anos pra mim, ministrava qualquer coisa sobre a minha vida, eu tomava aquilo com o maior... Meu Deus! Aí depois eu fui perceber, gente, tem pessoas ruins que ficam velhas. Tem pessoas que viveram uma juventude toda em falta de sabedoria, que vai ficar velho com falta de sabedoria. Aí eu lembro que eu comecei a demarcar, tipo assim, fulano eu posso seguir, fulano não posso seguir. Mas o que eu tô querendo dizer? Que buscar, gente. Provérbio vai falar isso, que o cabelo branco é sinal de honra e de sabedoria. Então, olha, o fim tá... Já tô aqui cheio de cabelo branco. Mas procurar pessoas que realmente foram transformadas por essa sabedoria. Fino, eu queria fazer uma rodada de perguntas aqui muito legal. Você acredita em maldição hereditária ou o termo má criação hereditária? Me fala aí. Olha, Eliel, a gente acredita naquilo que a gente aprende e, mediante a luz da palavra, nós vamos buscando esclarecimento, né, na palavra de Deus. Eu não acredito em maldição hereditária. Eu acredito em má criação hereditária, porque o poder de decisão ele está dentro de cada um de nós. Somos nós que decidimos dar continuidade a uma história ruim nas nossas vidas. Sabe, aquele negócio de que o pai do meu avô, o meu avô, o meu pai e eu não pode existir nas nossas vidas. A palavra do Senhor, ela vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura ou nova criação, ele é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se eu estou em novidade de vida, se eu entendo que não existe de nada velho na minha vida, as coisas que estavam velhas na minha vida, elas se passaram quando eu me tornei nova criação ou nova criatura, as práticas do passado, elas não podem perdurar, ou seja, ela não pode ter continuidade na minha vida. Então, o que eu acredito é má criação hereditária. São pessoas acomodadas em viver coisas ruins para suas próprias vidas. Mas eu vou olhar para a câmera agora e vou me direcionar a você. Há dentro de você a capacidade dada por Deus de você decidir hoje não mais ser quem te afligiu esse tempo todo. Ô Fino, e eu tava vendo uma palestra. Gente, eu gosto muito de ficar vendo essas coisas, né? Eu sou uma pessoa que ouve muitas coisas. E era uma pregadora que tava falando sobre essa questão de maldição hereditária. E ela, assim, acredita fielmente. Ela é até famosa no Instagram. Enfim, e ela tava contando essa questão. Você acha que você foi pro motel, você adulterou, você acha que você vai pagar aquilo naquele momento? Não, 4 gerações vão pagar espiritualmente aquilo. Ela estava mostrando uma série de sintomas. Às vezes você fica angustiado do nada. O que é aquilo? É preço do pecado de alguém dos seus parentes. Eu fiquei, gente, coisa meio engraçada. Mas, aí eu fiquei pensando, existe sim uma carga espiritual que a gente traz dos nossos pais. Mas, até isso é decisão. Uma decisão de a gente seguir, se prostrar diante daquilo ou não. E muitas pessoas podem até pensar, o pai de fulano era pobre, o fulano ficou rico. Então ele começou uma coisa... Não, ele pode ter ficado rico e ter seguido os mesmos princípios do pai. Em algum momento ali ele se desassociou. Mas a maioria das vezes, o pai era adúltero, ele continuou adúltero. O pai, sei lá, ele era mentiroso, ele continuou mentiroso. Porque às vezes a gente olha condição monetária como quebra de alguma maldição.
E eu tava pesquisando, filho, desculpa eu falar muito, eu tava pesquisando o porquê disso. E eu não sei, assim, se já parou pra estudar isso, que quando a igreja católica e a protestante começaram a desassociar, a protestante usou essa questão do enriquecimento para mostrar que era o melhor caminho. Tanto que a igreja católica ela tinha muito voto, tipo, de pobreza. Tem até os padres franciscanos, eles faziam voto de pobreza para não ter dinheiro mesmo. E a igreja protestante já veio com essa questão de tipo assim, olha, a gente está seguindo o caminho certo, tá vendo como é que a gente está prosperando? E tipo assim, hoje em dia a gente carrega muito disso em nossas vidas, que a gente acha que tipo assim, as coisas estão dando certo, Jesus está com a gente porque a gente está ganhando dinheiro. E gente, desculpa, mas não é. Tem como a gente ganhar dinheiro, tem como fazer isso tudo e não tá tendo uma vida abençoada. Fino, outra coisa que eu também gostaria de perguntar. Dízimo, ficou restrito ao Antigo Testamento ou é uma prática que a gente deve seguir? Olha, o dízimo, ele é algo estabelecido por Deus. É um ato de amor e gratidão a Deus. Quando a gente fala que o dízimo, ele ficou retido lá atrás, no Antigo Testamento, por conta da lei mosaica, porque as pessoas de ensino distorcido, elas vão dizer que Jesus ele ele aboliu a prática da lei. Mas se a gente for um pouco inteligente e querer ter um pouco de boa vontade em conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais acerca disso, nós vamos ver que a prática do dízimo, ele é antes da lei. Quando a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 11, se eu não me engano, desculpe a referência aqui que eu não Depois sei. eu coloco a referência certa. Isso, né? Bom, vamos ver quando Abraão ele vai dar o dízimo dos despojos para Melquisedeque. A Bíblia sempre nos orienta a dar mais para receber. O texto vai dizer que quando Abraão chega até Melquisedeque, Melquisedeque vai dar pão e vinho, que tipifica o sacerdócio real de Jesus Cristo, que é o corpo e o sangue. Em seguida, Abraão dá o dízimo. Então, Melquisedeque deu para receber. Deus deu para nós recebermos. O apóstolo Paulo, ele vai nos orientar, lá para a igreja de Corinto, que aquele que dá a semente, ele o impulsiona a plantar. Ele vai dizer também que quem semeia pouco, também colhe pouco. A palavra dízimo, Eliel, vem dos 10, da palavra 10, do número 10, quer dizer 10%. Deus ele é tão poderoso dentro desse contexto que ele te dá condições de você viver 100% de 90% que está na sua mão. Paulo também, lá na igreja de Romanos, para a igreja de Romanos, ele vai nos orientar que se as tuas primícias forem santas, todo o resto será. Paulo está dizendo que Deus vai santificar tudo aquilo que está nas tuas mãos, mediante a tua obediência, mediante ao teu amor e a tua gratidão. O grande fator, Eliel, que quando nós relacionamos dinheiro com igreja, nós distorcemos muito porque não temos amor e nem gratidão no nosso coração. Porque a gente entende que o recurso vem por intermédio da força do nosso braço. Mas quando nós entendemos que o recurso que nós possuímos é graça, bondade e misericórdia de Deus, nós somos impulsionados até a ir além do que nós temos por obrigação em contribuir. O interessante é que quando nós retemos o dízimos, a Bíblia nos chama de ladrão, lá no contexto de Malaquias, capítulo 3. Mas quando nós devolvemos o dízimo, não há nenhuma gratificação por isso. Ou seja, nós entendemos que o dízimo é uma obrigação, mas uma obrigação com recompensa. Deus promete abrir a janela do céu e repreender o devorador. Você falou agora de recurso financeiro. E quando a gente olha para o ministério do devorador,
E dentro desse contexto de dinheiro, a gente imagina que o devorador ele vai vir somente atacar as nossas finanças. Bom, se nós estamos tendo resultado financeiro, é possível entender que o devorador não está atuando na minha vida. Mas se você entender, abrir um pouco a sua mente e você ver que o ministério do devorador ele pode ser um ministério ampliado, você vai ver que resultado não quer dizer aprovação de Deus. Possivelmente o teu casamento está destruído. Possivelmente o teu filho está agindo com rebeldia dentro de casa. Possivelmente você está vivendo um tempo de contenda e desunião dentro da igreja. Olha a atuação do devorador. Mas nós somos tão fechados a este ponto que entendemos que a janela do céu está aberta às nossas vidas, mesmo nós retendo aquilo que é do Senhor por conta da evidência dos resultados que nós temos adquirido. Então, dízimo, ele vai muito além do Antigo e do Novo Testamento. Para mim, dízimo é a prática do amor e a gratidão que nós possuímos para com Deus. Eu não sei se você acompanhou pelas redes sociais ultimamente, nós estamos no mês do orgulho LGBTQIA+. É interessante que a igreja do pastor André Valadão se levantou contra esse movimento, com uma hashtag NoPride, que é tipo, não, diga não ao orgulho, sem orgulho. E ele estava mostrando os textos que orgulho não é uma coisa de Deus. E tipo assim, eu tô vendo o pessoal escarnecendo aí na internet, falando muito. Eu queria ver a sua opinião, Fino. Como é que você enxerga esse mês do orgulho LGBTQIA+. Olha, Eliel, é um assunto bastante delicado, né, pra gente lidar, que nós vamos ter até que voltar um pouquinho atrás aí para falar acerca do amor, né? Mas, biblicamente, a prática homossexual ela é condenada. Se nós temos a Bíblia com o nosso livro de regra, fé e prática, por que contestar aquilo que está explícito, escrito, aquilo que foi inspirado pelo próprio Deus, a prática condenatória de certos tipos de ações? O que me assusta muito é que nós vamos ver pessoas que se dizem ser crentes, pessoas que se dizem ser cristãs, evangélicas, protestantes, defendendo o repúdio. Sabe, o amor no nosso coração, ele deve existir pela pessoa, não pela prática. O que está sendo distorcido é que o combate da igreja não é pela pessoa, é pela prática. E a prática é condenatória. E a prática não os conduzirá ao reino dos céus. É por isso que isso tem se polemizado e por isso que está havendo divisão no corpo de Cristo. Está faltando Bíblia no meio da igreja, Eliel. Está faltando ensinamento bíblico no meio da igreja. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão pregando um evangelho triunfalista, onde as pessoas estão pregando um evangelho que tudo pode, que Deus tudo aceita. Não, Deus não aceita tudo. Uma das coisas que nós estamos vendo nos últimos dias são pessoas não frias e não quentes, são pessoas mornas. E a Bíblia vai dizer que Deus tem vontade de vomitar os mornos. E quem são os mornos? São aqueles que estão em cima do muro. São aqueles que não defendem a sua fé, mas aprovam os conceitos e os padrões do mundo. Ele tramita, ele flerta nos dois mundos, nos dois ambientes. E vai vir juízo sobre essas pessoas. Eu sempre digo que Deus vai vir buscar uma igreja dentro da igreja. Sabe? Muitas pessoas estão defendendo um contexto distorcido para buscar visibilidade e notoriedade. Isso é muito perigoso. O pastor André Valadão, ele está sendo aí apedrejado, ele está sendo aí muito criticado, tá? Não concordo com tudo, eu acho que há um pouco de excesso, tá?
mas dentro do contexto bíblico, ele está totalmente certo diante daquilo que ele acredita. Não sei se é teaser que vai se chamar aquilo, mas tipo assim, um flash do culto, como é que tá sendo, e nesses flashes, eles usam muito a palavra de Deus para pregar contra o orgulho, e não só esse orgulho, tá, gente? O orgulho em geral. E uma coisa que me chamou muita atenção é que em todos os momentos, Deus vai falar, cara, o que me agrada mesmo é a humilhação, um coração quebrantado. E Fino, onde que foi que a gente errou? A igreja, assim, no geral, onde foi que a gente desviou? Porque a gente vinha de uns avivamentos e tal. E onde? Eliel, a gente errou quando a gente se deixou levar pelos conceitos e os padrões do mundo. Você pode analisar hoje a era moderna e olhar para a igreja do avivamento, a igreja do passado, está totalmente fora de contexto. Nós caminhamos, né, a passos largos para esse contexto de evolução. E isso é bom, né? Tanto que hoje nós estamos aqui levando a palavra por um canal, por um meio de comunicação que vai chegar até os confins da Terra, sabe? A gente não faz ideia aonde esse dia de hoje pode chegar na vida de alguém. O grande problema é que no meio do caminho as coisas foram sendo distorcidas, sabe? Pessoas foram agregando vantagens, pessoas foram trazendo visibilidade para suas vidas, as pessoas foram ganhando notoriedade e a cada metodologia que era se lançada, elas iam ganhando força, porque eram novidades que iam aparecendo, né? E a gente vê que fica muito difícil a gente voltar àquilo que é puro, aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro. Mas, ou deveria ser verdadeiro, mas o que nós temos que prezar, gostem ou não, é a palavra de Deus, que é a palavra da verdade, Eliel. Nós não podemos fugir disso, sabe? Se em algum momento alguém errou, nós não podemos errar mais, sabe? Ainda que vai nos custar alguma coisa, mas nós não podemos, porque alguém vai ser alcançado por essa verdade que nós estamos ministrando. E é claro, gente, que tipo, os problemas que acontecem hoje em dia já são problemas de muito tempo, muito tempo. A questão toda agora é que tem muito mais visibilidade, porque tipo, antigamente, tipo, na época de Paulo, ele não sabia o que estava acontecendo no mundo todo. Nada. Hoje a gente sabe o que está acontecendo no mundo todo. E no tempo real, no né? tempo real, se tu quiser pesquisar aí no Twitter, Oceania News, sei lá, Austrália News, vai mostrar lá. Estão vivendo isso, pesquisa, China News. Vai mostrar tudo. Tudo. E, tipo, essa visibilidade, ao invés de, tipo assim, louvar ao nome de Jesus, não. Essa visibilidade tornou os padrões externos muito mais fortes e fortalecidos. Tanto que outra questão, gente, que é o feminismo. Porque, tipo, cristão e feminismo são duas linhas de pensamento também totalmente desassociadas. Ou você segue o caminho do feminismo ou segue o caminho de Jesus. Porque não tem escapatória. E eu fico pensando que, tipo, tudo foi feito e planejado para ir de contra Filipenses 4, que você leu aí, tudo que é amável, tudo que é digno. E tudo está se tornando menos amável, tudo está se tornando menos digno. Tipo, os casamentos. Hoje em dia tá muito famoso esse negócio de casa de swing, de relacionamento poliamoroso. Você ter o seu marido e a sua esposa lá, mas você também tem relações com outras pessoas. Tanto que uma atriz, esses dias eu tava vendo um vídeo. Não, se o meu marido falar que ele sei lá, saiu do casamento com outra mulher, eu não tenho problema com isso nenhum. O problema... E ela falando como se... Caraca, que filósofa. Ela falando, o problema é se ele ficar apaixonado. Porque se ele ficar apaixonado, aí sim, eu vou aparecer pelado na frente da minha casa. É um negócio assim que eu fico pensando. Gente, tudo bem, são feministas, tudo bem.
Mas agora não tem como entrar no corpo religioso, nos nossos dogmas, doutrinas e falar que isso é o certo. Eu acho que é isso que falta o pessoal, assim, se atinar. Você pode acreditar no que você quiser, mas a partir do momento que eu quero entrar no corpo religioso, seguir dogmas e doutrinas que vão além de nós, porque a gente vai morrer, eu e o filho a gente morre, mas a palavra de Deus é eterna. Eu tenho que me adequar àquilo e falar, olha, feminismo, muito bom, faz sentido para outras pessoas, mas para mim não faz mais. E outra questão, Fino, tem como ser crente feminista? Não tem, é impossível. É impossível. O padrão é cristocêntrico e a orientação é teocrática. É impossível. Eliel, vou trazer até um exemplo aqui de como nós estamos no dia de hoje. Ontem eu estava na minha casa vendo um filme e esse filme eu gosto dele e tal. É uma sériezinha, sabe? Não é algo de Netflix, é na TV fechada, mas é esses canais que estão à nossa disposição aí. Eu estava observando que uma mulher, ela é uma policial, ela apresenta uma foto de um homem para um amigo e pergunta para o amigo o que ele estava achando daquela foto. Aí o amigo olha para ela assim e fala assim, foto de um homem? Você mudou? Porque até poucos dias você gostava de mulher. Aí ela falou assim, o que eu estou te perguntando é o que você achou dessa foto. Aí o cara olhou para a foto e falou assim, eu acho ele meio mané, mas é bonito, se é isso que você quer saber. É bonito. Aí ela foi e falou para ele assim, pois é, eu continuo gostando de mulher e esse é o marido daquela mulher que eu te mostrei. Nisso chegou um outro amigo deles. E esse amigo ouviu ela dizendo e olhou para ela assim com um olhar meio condenatório. E esse amigo, ele é casado e possui 4 filhos. Quando ele ouviu aquela história que esse casal tinha chamado ela para fazer parte do relacionamento deles e ela estava muito balançada em aceitar, esse amigo saiu. Quando ele saiu, ele foi lá para fora, ela foi atrás dele. E lá ela perguntou, por que você me olhou com aquele olhar condenatório? Você não gostou? Aí ele olhou para a cara dela e falou assim, eu prefiro não opinar. Aí ela falou assim, a sua opinião para mim é muito importante. Aí ele falou assim, tudo bem, na boa, isso não é certo. Isso que você está fazendo não é certo. E isso, no final, só você quem vai se machucar. Eu não gostaria que você entrasse por esse caminho. Então, Eliel, nós estamos vendo aqui, tá? Num filme, um amigo super de boa, que para ele tanto faz, tanto fez, e um amigo que preza por princípios, padrões e valores. Ela fica dividida, mas não entra dentro daquele contexto. Mas não deixou também a prática homossexual. Sabe? As pessoas estão querendo trazer essa normalidade para dentro de um contexto de princípio onde não cabe, Eliel. E esse movimento feminista, ele não cabe dentro da nossa realidade, a qual a gente vive. Me desculpe, é o que eu acredito, é o que eu creio, é aquilo que eu vivo todos os dias diante dos meus olhos. Essa prática é condenatória, sabe? E o que me entristece é que mulheres casadas estão entrando por esse caminho e destruindo os seus lares, querendo assumir um papel que não é delas, sabe? Levando maldição para dentro da sua casa. Uma coisa muito interessante, que esses dias eu escutei algo de alguém e dizia assim, eu não dou mole para o meu marido, porque eu vi o que a minha mãe passou na mão do meu pai. E eu não estou aqui. Marido comigo, eu levo no cabresto. É uma casa infeliz, Eliel.
É uma casa que não respeita o sacerdócio. É uma casa que não respeita o provedor, sabe? É uma casa que está fadada à falência, à derrota, à ruína. E depois, voltando um pouco lá atrás na nossa entrevista, vão ligar para o pastor e vão dizer: pastor, me ajuda, meu casamento está acabando, meu casamento está destruído. Ora, vamos lá. Quando você começou a trazer essas práticas para dentro do teu casamento, ela não ligou para consultar. Ela não ligou para perguntar se poderia, se estava sendo algo benéfico para a vida dela, se posicionar dessa maneira contrária à Bíblia. Mas quando as coisas começam a ruir diante dos seus olhos, elas não sabem porque não tem estrutura, Eliel, para lidar com coisas que estão lidando. E essas influências, elas são muito assim, sutis, muito sutis, muito sutis. É claro que ninguém, eu vou fazer isso de um dia para noite. Do dia para noite. Não, as coisas são muito sutis, de maneira que tipo assim, a gente nem percebe que tá chegando, nem percebe que tá se comportando. E eu lembro, Fino, que na minha juventude, gente, eu virei aquele jovem esquerdista. Assim, foi um curto período. E eu tava até vendo uma frase disso que é muito normal, que ser jovem esquerdista é aceitável, mas ser adulto de esquerdista é ser burro. Gente, a frase é essa. Se vocês não gostaram da frase, vai reclamar quem fez. Mas enfim, e eu fiquei pensando nisso. Caraca, a gente sempre vai caminhar por uns caminhos assim muito engraçados, mas tem que ter um momento na nossa vida que a gente fala: cara, o que tem a ver com os meus princípios e valores? Porque a gente está pagando vários preços diariamente que não tem a ver com a vida que a gente quer ter. Porque, é claro, é muito bonito você ver uma mulher feminista aí nas redes sociais, nossa, bem resolvida, nossa, sei lá, ela está na posição que muitas mulheres queriam estar. Mas, cara, não sabe que isso tudo é uma pessoa à imagem para te influenciar. Lembra do bezerro lá no povo do Egito? Lá no pessoal de Israel, no deserto? É a mesma coisa. Aquilo dali é um investimento de várias pessoas para conseguir destruir com a tua família, com o teu lar. A mesma coisa do bezerro. O pessoal deu joia, deu ouro, deu tudo para construir um bezerro. Aquilo é a mesma coisa. E tipo, a gente quer, voltando, os resultados de uma pessoa, mas não sabe que por trás do feminismo comprovadamente é a ausência paterna. Isso comprovado, ciência. É tipo assim, é um lar que foi abusivo, um pai que foi abusivo. E o evangelho vai contra tudo isso. E muitos dos males que o evangelho resolve, as pessoas querem, tipo assim, a pessoa não quer ter, sei lá, um lar oprimido, um lar desconfigurado. Ninguém quer ter isso. Todo mundo quer ter um lar bom, pais e mães juntos a vida toda, irmãos, e vir para a igreja. Todo mundo quer isso. Só que ninguém quer o processo disso, que é orar, jejuar, correr atrás, negar a si mesmo, renunciar. E o caminho dessas outras variações, que são caminhos da vida, gente, pegam totalmente o diferente. Você não precisa renunciar às suas vontades, porque você tem um instinto aí de ser a leoa, sei lá, tigresa e tal, mas não é o princípio bíblico. Outra coisa, filho, não tem como ser crente e ser esquerdista. Não tem, Eliel. Não tem como, porque nós vamos voltar em princípios e valores. Olha o que Jesus diz. Jesus diz assim, ó: vinde a mim todos vós que estáis cansados, abatidos, oprimidos e sobrecarregados, pois eu sou manso e humilde de coração. Tomai sobre mim o meu jugo. E vamos por aí abaixo, né? Então você entende que pode vir todo mundo. Todo mundo pode vir. A porta não é seletiva. A porta é para todos. A porta está aberta e realmente a porta da igreja ela é larga. A porta do céu ela é estreita. E o caminho é apertado, mas a porta da igreja é larga. Só que Jesus lá na frente vai dizer assim, ó: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Como que um cara ele vai vir após Jesus
praticando, realizando e fazendo as mesmas obras com um pensamento de esquerda, com um viés totalmente contrário àquilo que a gente prega e acredita. Porque, Eliel, o esquerdista é assim, é pobreza para mim e riqueza para eles. Porque os grandes líderes do movimento de esquerda, eles vivem como burgueses, Eliel. É isso que a pessoa não entende. O slogan picanha encantou a muitos, mas até agora, nem o colchão duro e nem o colchão mole nós estamos vendo. O aumento de salário que foi prometido, até agora, não veio. A melhora ilusória que foi oferecida nem sequer passou perto dos lares até agora. O que nós estamos vendo é um ensaio para uma grande recessão nacional, onde grandes empresas estão fechando, outras estão diminuindo a demanda no país. A escala do aumento do desemprego, ela sobe todos os dias. A Bolsa não consegue regular a favor dos empresários. Então está tudo uma bagunça, está tudo uma coisa louca. Só que, ainda assim, as pessoas não conseguem ter a dignidade de reconhecer que erraram. Eliel, errar, nós sempre vamos errar. Agora, o que determina o alinhamento da rota é o arrependimento. Lá em 2 Crônicas 7,14, o próprio Deus vai dizer para Salomão, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e guardar a minha palavra, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então, o arrependimento, ele tem que vir no coração da pessoa. Poxa, beleza, votou lá, ok. Está vendo que não vai acontecer? Se arrepende. Para ver se no meio do caminho Deus consegue fazer alguma coisa. Sabe? A gente consegue ver a misericórdia de Deus em algum momento. Agora, Eliel, uma coisa assim que eu fico assim estarrecido é que eu não votei, eu não escolhi, eu sou contra, eu combati, eu lutei do jeito que eu pude lutar, mas vou viver a mesma consequência. Você está entendendo? Eu não fiz, eu não compactuo, mas eu vou viver a mesma consequência. Isso assim é... Não, e é pra entender, gente, como é que funciona pecado. Não tô falando, gente, tem até um vídeo na internet muito engraçado falando que pecado não é tipo assim, seja, é pecado e tal, essa questão da votação. Mas a gente entende consequências de pecados. Muitas vezes, a gente, por um lar desconfigurado, a gente sofre muito isso. Tipo, não fui eu que menti, não fui eu que adulterei, não fui eu que, sei lá, forniquei, mas é toda a família que paga o preço. E enquanto a gente não pensar nisso aqui, cara, as minhas ações vão causar alguma coisa a alguém. A gente vive a vida toda achando que, tipo, só pra mim mesmo. Não é? Quebra isso, porque Eliel, pecado faz isso. E algo muito interessante é que chega a ser louco, porque para você forçar a tua mente, para você entender, transcende, sabe? Cara, nós temos na frente da nação um homem que estava na cadeia. É literalmente Jesus ou Barrabás. Solta Barrabás e prende e mata Jesus. A gente tinha, não estou exaltando o homem, mas as contas do presidente que foi substituído, ela foi aprovada agora, sabe, pelo TCU. Não houve corrupção no governo. Bateu tudo do jeito que tinha que bater. A gente está esperando até agora ser preso, porque falaram, não vai ser preso, vai ser preso. Estamos esperando até agora, enfim. Sabe? Mas nós temos um homem, que ele saiu da cadeia agora. É como se você pegasse uma pessoa que trouxe muito prejuízo e você pegasse ela, agora vem aqui para casa, mora aqui.
sem haver nenhum tipo de processo de regeneração, transformação, e você colocar de novo. É você trazer para dentro do galinheiro o lobo. Eu, até hoje, passamos aí um pouco mais de 6 meses, eu não consigo entender que nós temos à frente do nosso país uma vergonha nacional. Nós temos à frente do nosso país um ministério, diversas pessoas dentro de um ministério que são vergonhas nacionais, dinheiro na meia, dinheiro na cueca, mala de dinheiro, centenas de processos em todas as esferas da justiça, Polícia Federal na porta, enfim, e eles estão aí. É como se eles tivessem voltado à cena do crime, sabe? E as pessoas estão achando normal, sabe? Olha que nível. Tudo bem, eu sou de esquerda, eu gosto do governo de esquerda, ok, mas você não pode, porque você estava preso. Levante um outro candidato, um candidato idôneo, de caráter, e vamos brigar pelo nosso movimento. Aí é aceitável. Agora, um homem que saiu da cadeia, ser aplaudido, carregado no colo e ganhar as eleições de maneira escusa, do jeito que ganhou, é difícil de entrar na nossa mente. O amor venceu. Mas, enfim, eu fico pensando nisso. Porque, gente, muitas vezes a gente pensa, cristão não pode ser de esquerda e tal. Gente, mas na verdade mesmo, cristão é Jesus, seguidor de Jesus. Isso não tá de direita, esquerda, não tá disso. Mas os valores que foram deixados no cristianismo tem muito mais a ver com a parte direita do que com a parte esquerda. E tudo bem se você falar, eu sou crente, esquerdista, tudo bem. Mas tem que concordar que os valores, os princípios estão muito mais voltados ao posicionamento da direita. É claro, gente, que quem controla e guia nossas vidas é Cristo Jesus, Espírito Santo. Por isso que a religião vai além de política. Mas precisa ter esse posicionamento frio e racional, de tipo assim, o que vai de acordo com as minhas crenças? O que vai de acordo com o que eu acredito? E isso não só para política. Claro. Na vida em geral. Escolher uma pessoa para casar, a pessoa vai de acordo com as minhas crenças. Escolher uma pessoa para ser sócio na empresa. Essa pessoa ela vai de acordo com o que eu acredito, porque a gente é muito... vai viver na vida. Fulano de tal é bonzinho, é legal. Somos muito emocionais, né? É muito. É como você vive uma vida toda na igreja e você se encanta por uma menina que ela nunca viveu esse contexto igreja, se apaixona e você fala, não, vou converter ela. Não vai, filho. Outra pergunta, filho. Eu tô adorando essas perguntas assim, bombásticas, mas sobre isso, tem como ser crente, cristão, ver a igreja e querer, sei lá, casar com uma pessoa que não é da mesma fé que eu partilho? Tem como tem, né, gente? É só ir lá no cartório civil e brincadeira. Mas, assim, tem como ter uma compatibilidade de crenças e valores nessa futura estrutura familiar? Eliel, é bastante complicado, viu? É muito complicado, porque, como diz o nosso pastor aqui, o porco ele tem mais força do que a ovelha. E casamento, o que é casamento? Casamento é você viver uma vida de renúncia e ceder em algumas vezes. Uma vez que você leva um casamento debaixo de truculência, debaixo de arrogância, debaixo de imposição, certamente você vai ter problemas. Se você se casa, você se une, você se torna uma só carne com uma pessoa, com uma cultura totalmente diferente, e você espera que ela se adeque e se adapte à sua cultura, que é uma cultura que é a correta, que é a certa, princípios e valores estabelecidos por Deus para a sua vida, isso não vai acontecer do dia para a noite. E possivelmente, Eliel, você vai começar a adentrar e a frequentar e a participar de lugares que você está desagradando a Deus. Sabe? É por isso que nós, como pastores aqui, a gente sempre orienta, sabe? Seja ele jovem, seja ele já mais maduro, a ele procurar uma pessoa da mesma fé, que compactue com os mesmos princípios e valores que ele, senão certamente lá na frente vai dar problema, vai dar problema. E é uma questão de tipo assim,
uma questão que eu sempre falo com os adolescentes é a questão de autoconhecimento. Tipo Sim. assim, de você ter certeza de quem você é, do que você gosta, dos seus valores. É engraçado que a gente ouve muito, assim, nos cultos, nossos princípios, nossos valores, mas a verdade é que poucas pessoas param para pensar nisso. Porque se parassem para pensar, muitos comportamentos não iriam existir. Tipo, tem como eu ser cristão e ser arrogante? Tem, gente. Mas, tipo assim, tem a ver com a minha crença? Não. Tem a ver com os meus valores? Não. Porque um dos frutos do Espírito é a paciência, a longanimidade. Então, a arrogância vai de contramão aos teus valores. E, tipo, se a gente parasse pra pensar um pouco mais nisso, eu acho que a gente, tipo assim, atinaria pra um monte de coisa. Porque, dá outro exemplo. Gente, tipo, jogos ilícitos que são proibidos por lei, jogo do bicho, jogos de aposta e etc. Tem como eu ser cristão e jogar? Até tem. Mas, tipo assim, bate com os valores que eu acredito? Provavelmente não. Então, eu acho que pensar sobre isso... É muito interessante. O que tu acha que falta, assim? Assim, o apóstolo Paulo ele vai dizer que todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo nos convém. Né? Eu vou até um pouco mais além. Não tem como nem cristão ter amizade com pessoas que não compactuam com a mesma fé, Eliel. O Salmo 1, ele vai dizer que nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios. E é inevitável que, quando nós temos um relacionamento de amizade, alguém, em algum momento, irá se levantar para opinar na nossa vida, sabe? Para nos aconselhar. Então a Bíblia está dizendo, não ande segundo o conselho dos ímpios. A Bíblia também diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós estamos engarrafando esse canal que vem de encontro ao nosso coração com coisas que não agradam o nosso Deus, certamente a nossa fé está sendo entulhada. Então não tem como nós mantermos um relacionamento com quem não compactua com a nossa fé. Se nós somos de uma cultura, se nós escolhemos uma cultura para seguir e viver até a eternidade, nós temos que nos preocupar em se socializar com pessoas que compactuam com a mesma linha de raciocínio que nós temos. Gente, é claro que, tipo assim, tem uma coisa que eu tava até falando no podcast que eu gravei como entrevistado, que eu tava falando, gente, e Paulo, ele vai ser super mais, assim, frio e tramontina mesmo nessa questão de amizade. Que ele vai falar, se a pessoa diz ser irmão, diz partilhar da mesma fé e as práticas não anunciam isso, a Paulo vai falar anátema, e tipo assim, vai falar, cara, não anda, não vou ficar perto, vou tirar do meu ciclo, e tipo assim, porque é claro, as pessoas lá de fora, a gente pode ter uma boa, pode ser colega, eu sempre falo isso com os adolescentes, gente, pode ser colega, você pode, sei lá, falar de futebol, mas cara, muito cuidado, porque nada é neutro, e eles estão te conduzindo para algum lado, e tipo assim, às vezes, Fina, até nessa questão de conselho, às vezes a gente está precisando de um aconselhamento. Vai procurar justamente a pessoa mais desqualificada. Eu acho isso um pensamento assim, caraca. Vai perguntar sobre casamento uma pessoa que vive um casamento infeliz. É claro que ela vai falar que casamento é ruim. Vai perguntar para uma pessoa sobre sonhos e projetos, uma pessoa frustrada. É claro que ela vai falar que não é para ter sonho, não é. E tipo assim, eu acho que a gente atinar, tipo, gente, eu preciso me relacionar com pessoas certas e que vão me ajudar a impulsionar. Exatamente. Fino, olha, eu faço meta todo ano. E uma das metas desse ano era justamente me relacionar com pessoas que tenham visão, tipo assim, de futuro, que tenham uma vida mais posicionada. E quando eu coloquei essa meta, me veio uma amizade que eu tenho ainda, lá da faculdade, a Tati, provavelmente ela vai ver esse podcast, que é uma das pessoas que, tipo assim, cara, ela é muito chata comigo. Por quê? Porque quer me ver bem, quer me ver crescendo e tal. E quando eu lembro que eu sempre orei isso, em 2019, quando eu despertei assim para Deus, eu sempre orei isso, coloca pessoas na minha vida que vão ajudar no meu ministério. E tipo, Deus colocou,
Mas muitas vezes as pessoas falam verdades pra gente e aquelas pessoas a gente descarta. E as tem como inimigas. E tem como inimiga, então é um caminho muito, muito difícil, gente. Esse negócio de amizade, mas enfim, no geral, procura ter amigos que partilham da mesma fé, princípios e valores e comportamentos, porque partilhar da mesma fé tem um monte aí que partilha, não. Enfim, Fino, gostaria de te agradecer por esse podcast. Gente, foi muito bom. Eu acho assim, que foi bem assim, definitivo para uma linha de raciocínio que a gente tem que ter no nosso caminho da cristã. Certamente. E você tem alguma colocação aí para fazer? Alguma coisa? Olha, as minhas últimas palavras que eu gostaria de deixar aqui é que nós venhamos a cada dia mais nos submeter a Deus, sabe? E assumir esse compromisso de propagação do Evangelho, independente da consequência que isso vai nos gerar, que nós venhamos ter a consciência que Deus ele está conosco em todo tempo, em todo momento, independente do ambiente, da dificuldade, Deus ele vai ser sempre Deus nas nossas vidas. Tudo aquilo que nós fazemos, Eliel, na presença de Deus, ele gera recompensas. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que se me obedecer e guardar a minha palavra, vai comer o melhor dessa terra. Então, para essa geração, para este tempo, não temas e não se omita da verdade, pois Deus é fiel sobre todas as coisas. É isso, Fino. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Gente, se gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, manda pros seus amigos, posta lá nas redes sociais. Se você está ouvindo pelo Spotify, a opção é seguir. Dá 5 estrelas também aí pra gente, pra bombar. E é isso, gente. Uma ótima semana pra vocês e essa é Centralcast.